nosso programa Ao Som do Apito. É sempre um prazer entrar em sua casa para lhe trazer muita informação, curiosidades e, acima de tudo, dar-lhe a conhecer um pouco mais sobre os nossos desportistas nacionais e internacionais. Hoje tenho o prazer de receber como convidado especial Arnaldo Salvado, antigo selecionador nacional, a quem passo desde já a cumprimentar. Olá, Arnaldo. bom dia, prazer. Bem disposto para a nossa conversa? Sempre? Dando início à nossa conversa, gostava de saber primeiro, como é que se define Arnaldo Salvado? Cidadão comum, igual a todos os outros, nem mais nem menos. Essencialmente na minha área, apaixonado pelo futebol e pelo desporto em geral, mas não crio para mim nenhuma imagem de superioridade, tão pouco em relação aos meus colegas, apesar de todos os feitos que são factos daquilo que já consegui fazer pelo futebol nacional. Não, tenho um relacionamento de extrema cordialidade e amizade com qualquer pessoa. Sou extremamente radical quanto a questões de discriminação, o que eu não admito e não reconheço nem como qualquer forma de estar humana. Por isso e por todo o tempo de vida que já tenho, acho que tive uma vida feliz, essencialmente por ter conseguido construir milhares e milhares de amigos, que acho que é o melhor que nós podemos levar da nossa vida. Qual a questão sobre a discriminação, mister? Já sofreu racismo, não é? Num dos clubes em que fazia parte. Como é que o mister lidou com essa situação? Bom, é preciso entender a situação em que esses fenómenos ocorrem. Não digo que seja algo que esteja profundamente enraizado na mentalidade das pessoas, mas são casos pontuais que são mais ou menos entendidos como, por mim, não é? Como um reflexo. No futebol serve muito para isto, como uma forma de escape das nossas tensões sociais, humanas, profissionais que temos durante a semana, nos nossos locais de trabalho, na nossa vida. E o futebol permite isso, uma extravasão de sentimentos, e normalmente há certas coisas que se dizem que não são para levar tão à letra, tão profundamente, mas não deixo de reconhecer que já fui vítima, é verdade, de manifestações de racismo, e não só, tive a oportunidade de já manifestar isso até publicamente. O que se nota ainda mais atualmente, em volta do futebol, são algumas manifestações até de regionalismo que não são boas. Ao fim de tantos anos de independência, nós ainda termos essa mentalidade um pouco divisionista, segregacionista, não só até no que diz respeito à raça, à cor da pele, à região de onde nasceu, à religião, é algo que me deixa triste, porque eu cresci com uma educação familiar onde considero todos os cidadãos como iguais, onde respeito bastante a natureza, e tive a oportunidade na juventude de ter uma educação também não só social, mas política, nos primeiros anos da independência, em que apontavam realmente para uma sociedade mais harmoniosa, que ao fim e ao cabo nós não estamos neste momento a ter. Os focos são grandes de instabilidade, de discriminação, e eu penso que todos nós devemos lutar para que isso não aconteça. Há quem diga também que o mister é uma pessoa frontal. O mister confirma ser uma pessoa frontal e que muita gente prefere não bater de frente, não é? Não sou, desde o princípio fui assim, é o meu caráter, a minha personalidade, tem a ver também com a educação que recebi de casa. A minha família era assim, meus pais, meus tios, e eu não sou capaz de engolir sapos. Aquilo que eu tenho para dizer eu digo, logicamente que eu penso antes de dizer e assumo as consequências e a responsabilidade daquilo que digo. Nunca o faço com a intenção de ferir ninguém. Se o fiz alguma vez, logicamente que assumo as minhas culpas e as minhas responsabilidades, e o pedido de desculpas aí fica, mas eu gosto de resolver os problemas frontalmente, sim, e sempre com uma perspectiva construtiva. Eu acho que é importante nós sabermos ouvir as críticas também. Nesse aspecto eu também sou extremamente aberto, eu gosto de... Nunca fico com a intenção de pensar que sou eu que sei mais, mesmo, por exemplo, no que diz respeito à orientação das minhas equipas,
qualquer criança, nem que fosse o apanha-bolas, o roupeiro, eu gosto sempre de ouvir as opiniões e gosto bastante da contribuição que os jornalistas durante a minha carreira proporcionaram com as críticas que foram fazendo ao meu trabalho. Isso nos engrandece. Se nós tivermos a capacidade de saber ouvir dos outros, nós com certeza que seremos pessoas melhores, tanto profissionalmente como humanos, porque iremos poder corrigir os nossos erros. E acho que essa é a minha maneira de estar e as pessoas que relacionam comigo podem certamente compreender que é dessa forma que eu vivo, de uma forma aberta, sem maldade, sempre com um espírito crítico de querer melhor no relacionamento que existe, quer entre instituições, quer de trabalho, quer social. Bom, o Mister já ganhou muitos títulos, tornando-se assim o treinador moçambicano com mais títulos. Esperava algum dia alcançar estes resultados? O que eu faço não persegue esse objetivo. Eu não persigo o objetivo de dizer eu quero ser o melhor, eu quero que vai ganhar mais. Não sou assim. E as pessoas que me conhecem, os meus amigos, sabem perfeitamente que esse não é o meu objetivo. O meu objetivo na vida é ser feliz, fazer aquilo que eu gosto de fazer, que eu possa fazer com paixão, com profissionalismo, com integridade, com honestidade, com seriedade, e por isso é isso que me orienta na vida. Se isso foi uma consequência daqueles aspectos que eu mencionei, como valores humanos e profissionais, então claramente que eu fico orgulhoso dos feitos que eu consegui. São factos, é muito difícil nós podermos medir qual é o melhor treinador, qual é o melhor jogador, são tudo questões subjetivas, porque cada um tem a sua forma de análise e de interpretação do que é o seu gosto pela forma de jogar, pela forma de orientar, mas em termos objetivos, realmente o que menciona são factos, não é? Mesmo a nível internacional, são poucos os treinadores que possam ter ganho 10 campeonatos nacionais como ganhei, sejam 7 taças de Moçambique, supertaças, campeonatos provinciais, a nível dos escalões de formação até ao nível sénior, a nível da seleção nacional. Sou o treinador de momento que mais campeonatos consecutivos também ganhei, por exemplo, a nível do Costa do Sol foram 4 campeonatos consecutivos. Fui o primeiro treinador a levar uma equipa de Moçambique à fase final da Liga dos Campeões, com o Ferroviário. Sou o treinador moçambicano que, estando a nível da seleção, levei a seleção por 2 fases consecutivas e 2 fases finais do Campeonato da África das Nações. E aí me orgulho de 5 anos a trabalhar na Seleção Nacional sem receber nem sequer uma quinhenta. Portanto, por amor ao país, por amor e paixão àquilo que eu faço. Isso que me orienta na vida e sinto-me feliz assim. Por conta mesmo dos títulos, o Mister acredita que seja o melhor treinador de Moçambique? Não, isso conforme disse não me preocupa. Acho que temos muitos bons treinadores em Moçambique, que com qualidade e com competência, com provas dadas, e a minha solidariedade para com eles é sempre permanente, sempre que o for possível, mesmo para os treinadores mais jovens, e sempre que eu tiver que reconhecer a qualidade de algum treinador moçambicano, dentro de Moçambique ou fora, é com o orgulho que o faço. Portanto, não existe em mim essa motivação competitiva dentro da minha classe profissional. Pois bem, dando seguimento à nossa conversa, iremos igualmente abordar assuntos atuais. Começando mesmo pela questão que fala da mudança do nome de guerra da Seleção Nacional, ora designada Mambas, que tem suscitado vários debates. Gostava de saber do Mister como analisa a pertinência deste debate. Eu acho que isso é uma questão superficial, que neste momento pouco importa. Talvez seja por interesses comerciais, é preciso saber entender quais as razões que estão por trás dessa motivação. Acho sim que esse inquérito devia ter sido feito antes de ser atribuído o nome, e isso não foi feito. Portanto, foi alguém, a nível de federação talvez, que escolheu esse nome, mas a partir daí nós assumimos, e eu sou um Mamba. Portanto, eu levei a seleção com esse nome à fase final do CAN na África do Sul e à fase final do CAN em Burkina Faso, e temos extremamente orgulho de ter pertencido a essa geração de jogadores e que encheu os estádios. Portanto, se os estádios iam com 60, 70 mil pessoas e gritavam pelos Mambas, acho que tinham orgulho nisso, e eu penso que isso é uma questão que, quanto a mim, não é uma questão preocupante neste momento. Há questões muito mais de fundo e estruturais em relação ao futebol, em relação ao desporto em geral, com as quais nós devíamos estar preocupados, e este é o momento. Infelizmente, por causa desta pandemia, muitas atividades não podem ser realizadas, mas questões de reorganização, de planificação ou de repensar sobre a situação do desporto e do futebol, devíamos aproveitar neste momento
e essa claramente não é, para mim, uma questão importante. Portanto, quanto a mim, eu acho que sinto orgulho em ser Mamba, de ter participado com esse grupo espetacular de jogadores, essencialmente, de dirigentes, e de ter contribuído com esse nome também para a enorme felicidade de milhões de moçambicanos. Mister, o que é que está a faltar para que o desporto moçambicano dê o salto que se pretende e seja sustentável a todos os níveis? Olha, acima de tudo faltam planos, que não temos. Mudam pessoas no Ministério da Educação, agora não é, de Desporto, agora é Secretaria de Estado. Cada um vem com suas ideias, não há uma sequência objetiva daquilo que se pretende. As pessoas que trabalhavam antes são retiradas em grupo, portanto não há claramente uma sequência de trabalho nem de ideias. A nível da Federação é a mesma coisa, entra um presidente, sai outro, não há planos. Eu neste momento faço parte do Departamento Técnico, sou diretor técnico do Departamento Técnico da Federação, e o que sinto é isto, é que não há planos. Não há planos para hoje, não há planos para um ano, não há planos para 4 anos, não há planos para 10 anos. Vamos vivendo o dia, acordamos, nascendo, respiramos e aí vamos. Portanto, isto claramente é uma lacuna enorme, porque nós não sabemos o que é que queremos perspectivar para já, para daqui a pouco tempo ou para o longo prazo. E essa ausência de planificação e depois de implementação do pouco que se possa planear tem levado o nosso futebol e o nosso desporto na generalidade à situação desagradável para todos nós de insucesso desportivo, não é? Isto começa a nível dos bairros, onde cada vez menos há espaços para as crianças, e falo do futebol, poderem praticar desporto nos grandes centros urbanos. Não existem mesmo. Os dirigentes dos municípios pouco se preocupam com isso, com a ganância de vender terrenos, é só construir casas, casas e casas, e não há jardins bonitos como estes espalhados pelo país, nem nos novos bairros. Não há campos, não há pistas de atletismo, não há campos de futebol, ou futebol de salão ou de basquete. A nível das escolas a mesma coisa, o desporto escolar é uma desgraça. Quando a Escola de Formação de Professores de Educação Física ficou cerca de 15 anos fechada, mostra claramente o que é a política de formação para a área do desporto, e é no desporto escolar que é a base de qualquer outro desporto, que seja o desporto profissional. Quando as infraestruturas das nossas escolas não têm condições, não são recuperadas, são muito débeis as infraestruturas a nível escolar, quando o professor de Educação Física não é minimamente qualificado e não se lhe dá, não se valoriza, enfim, quando jogos escolares são utilizados só e somente para interesses pessoais, de lucros, para fazer, só para dizer que fazemos em termos políticos, claramente que eu sou frontalmente contra a política de educação pública e mesmo privada. Quando as escolas privadas não lhes é obrigatório ter instalações desportivas, é lógico que as crianças não podem ter uma atividade física e desportiva adequada com aquilo que nós desejamos. Quando depois nós chegamos aos clubes, que é a continuidade do desporto escolar, e nós não temos infraestruturas, nós não temos técnicos bem formados com qualidade, nós não temos qualidade de material ou quantidade para fornecer esses técnicos, nós temos dirigentes com mentalidade obtusa que lá estão mais para tirar o dinheiro pouco que existe do que para fornecer aos clubes, claramente que nós só podemos estar a cair no fosso em que nós estamos. Isto em todas as modalidades. Portanto, não é só futebol e, portanto, o que necessita é de planos profundos, planos que tenham metas a atingir, de ações concretas que possam desenvolver. Nesse aspecto, claramente que eu estou sempre de braços abertos a fornecer e para poder participar em ações e contribuir com ideias, e é o que nós estamos a fazer no Departamento Técnico, contribuir com ideias. Muitas vezes nos escusamos e nos escondemos atrás de que é o dinheiro que tem que resolver tudo. Não, não é verdade. Nós podemos fazer muita coisa se tivermos paixão, se tivermos vontade de o fazer, e podemos fazer coisas bem bonitas. A massificação do desporto em Moçambique, claramente que é o passo principal. Levar o desporto não só à cidade de Maputo, porque Maputo não é Moçambique. Se nós formos para as províncias, formos para o distrito, nós vemos a desertificação enorme que existe. Quando nós não temos 2 árbitros internacionais formados nas 3 províncias do Norte, quando só temos 1 ou 2 treinadores com nível A formado nas 3 províncias do Norte e todo o resto está na cidade de Maputo, se vê a discriminação que existe nesse aspecto. Portanto, é preciso descentralizar muita coisa, e nesse aspecto, na Federação Moçambicana de Futebol, nós temos esta iniciativa de fazer cursos para treinadores e para árbitros muito mais direcionados às províncias do Centro e do Norte,
desenvolver o futebol a nível distrital, a nível do centro e do norte, a nível do futebol feminino, por exemplo, que no seu caso o género é extremamente discriminado, portanto, e são aspectos que é importante nós pensarmos e termos planos, e termos projetos futuros. Se nós quisermos saber enfim, qual é a doença que nós temos, nós sabemos, já foram feitos vários seminários, vários encontros, vários workshops, a doença sabemos, a medicina também sabemos. Temos médicos formados? Temos. É preciso a vontade política para que esses médicos, digamos assim, possam trabalhar na área, possam funcionar. O que não é o facto. Agora, não pode aparecer um dirigente, depois pensa de uma maneira, a seguir vem outro, pensa de outra, sem sequência, sem uma ideologia própria para aquilo que nós pretendemos na área da educação pública, na área do desporto público ou privado. Por isso, são questões de âmbito geral. Logicamente que o desporto não pode estar desintegrado fora da sociedade, portanto nós temos que analisar isso. Moçambique sendo claramente um dos países mais pobres do mundo, afetado por várias crises, ciclones, chuvas, secas, afetado por estas guerras miseráveis e com completos interesses económicos que logicamente usam pessoas mais sensíveis porque não têm emprego ou porque têm uma certa religião ou porque querem atingir objetivos individuais mais fáceis do que pelo trabalho. Há muita forma de manipular e isto claramente são interesses internacionais que estão por trás. Mas Moçambique sofrendo todos estes problemas e sendo um país que cada vez mais depende, até no diz respeito da sua sustentabilidade para a alimentação, onde não há emprego para a juventude, todos estes problemas se refletem nas empresas, são extremamente debilitadas e é lógico que o desporto, para ser sustentável, precisa também de empresas fortes, de uma economia forte do país, não é? Então, como vê, isto não é um caso isolado, não podemos analisar o desporto só assim, é preciso saber integrá-lo na própria sociedade e por isso serão muitos anos que nós temos que poder ter, talvez, alguma felicidade de podermos ver que Moçambique possa dar passos mais seguros, com melhores vitórias e mais vitórias que possam cativar também os jovens a vir para o desporto. Neste momento nós sentimos uma grande falta de vontade da nossa juventude de vir para o desporto, não é? Quando nós temos por exemplo, dou um exemplo aqui na cidade de Maputo e Matola, cerca de 3,5 milhões de habitantes, mas nós temos 6 equipas de futsal, nós temos 4 ou 5 equipas de bola, 4 ou 5 equipas de handball. Então as coisas estão realmente mal no que diz respeito à massificação desportiva e na tentativa de puxar os jovens para o desporto. Então é difícil, assim, em poucas palavras, poder mencionar quais ações mais concretas, porque claramente são muitas, são vastas, nós já sabemos quais são os problemas, nós já sabemos até quais as ações podemos implementar, é preciso não nos desfocarmos delas, como estas, por exemplo, de muda o nome de guerra da seleção, ou muda a época desportiva. Isto são, enfim, ações cosméticas que nos retiram do foco essencial, que é pensar estruturalmente na reformulação daquilo que pretendemos para o desporto em Moçambique. Sabe-se que uma das coisas que mancham o nosso desporto são as clivagens existentes entre os membros da mesma comunidade. São comportamentos e posicionamentos que, de certa forma, inviabilizam um leque de situações. Como é que o Mister analisa ou olha para estas situações? Sim, ok, isso é um facto. Infelizmente, eu acho que está nessa paixão pelo jornalismo desportivo e acho que, acima de tudo, a integridade e a imparcialidade devem ser um dos aspectos fundamentais de qualquer jornalista desportivo. Portanto, e a crítica e o jornalismo é claramente, a nível internacional, uma das grandes armas que qualquer político pode usar. Grandes armas de luta pelos direitos do cidadão e pela tentativa de criação de uma sociedade melhor, profissionalmente e social. No nosso caso, infelizmente, nós verificamos muita dependência, não só na área desportiva, mas na área política também, o que eu chamo do lambe-botismo. Portanto, a pessoa vive estendendo a mão. Já um colega meu foi expulso aqui de Moçambique por ser português e estrangeiro, mas por dizer uma grande verdade. Infelizmente, o jornalista, vou falar do jornalista desportivo, tem salários realmente bastante baixos. Isso, logicamente, que de certa forma condiciona a sua atividade profissional e muitas vezes
por um simples prato de sopa que foi a referência dita, ele escreve as coisas que o patrão que lhe dá a sopa quer que escreva. Isso, logicamente, que limita a crítica, que é realmente um dos aspectos fundamentais para mim no jornalismo, é a pessoa poder fazer uma crítica que seja uma crítica construtiva e que nos possa ajudar a crescer. Portanto, focando claramente nesse aspecto do jornalismo, é verdade, é um facto, há muito jornalista que até trabalha para órgãos especiais de clubes e, no entanto, são jornalistas de órgãos públicos, quer do jornal, quer da televisão, quer da rádio, e isso não fica bem. Acho que é um conflito de interesses que mancham o profissionalismo. E depois é também não ter, penso eu, uma consciência tranquila. Eu, por exemplo, quando sou frontal e aquilo que digo, posso-me arrepender às vezes de coisas que digo, mas de qualquer das formas eu durmo sempre, todos os dias, com a consciência tranquila. É um sono profundo, feliz daquilo que eu faço na minha vida, o que eu já não acredito que muitos profissionais o façam. Caminhamos a passos largos para o fim do nosso programa, mas antes gostava de saber do Mister se tem um sonho por realizar que queira partilhar conosco. Um sonho, um desejo, uma vontade. Sonhos seriam muitos. Eu gosto muito de passear, gosto muito da aventura, gosto da praia, gosto da natureza, dos animais. É claro, gostaria de poder dar mais voltas pelo mundo, mas conforme eu disse, eu tenho 60 anos, já vivi uma vida intensa, já atravessei várias fases aqui em Moçambique, das quais me orgulho de ter participado, na fase da independência, da forma como me envolvi tão apaixonadamente nesses momentos da Revolução próprios, específicos, como tenho dado continuidade, enfim, à minha vida na formação dos meus filhos e agora do meu neto, na transmissão desses valores morais que eu acho que são extremamente importantes. Mas gostaria de ver Moçambique em paz, gostaria de ver os moçambicanos com direitos iguais, infelizmente não vejo. Penso que se calhar vou acabar morrendo sem o ver, porque a tendência é cada vez mais para valores individuais, para o egoísmo. Quem tem muito quer cada vez ter mais, em desprezo, logicamente, dos interesses e das necessidades dos que menos têm. Eu penso que o mundo seria muito melhor, e isso claramente seria talvez o que eu mais gostasse de ver na sociedade, é que aqueles que têm algo pudessem saber partilhar um pouco com aqueles que têm menos. Eu tenho certeza que a sociedade seria muito melhor. Portanto, estes exemplos que nós vemos de guerras entre irmãos que se matam de forma indiscriminada e desumana só por um objetivo de ter o poder, da guerra política entre partidos que só estão, por exemplo, na Assembleia da República a defender os seus interesses e o tacho que lá ganham e pouco se importam com os interesses e das necessidades dos mais necessitados. Esta guerra no norte de Moçambique, que é absolutamente discriminatória, horrível e nojenta por interesses claramente económicos. Logicamente que isto são situações que me deixam triste, principalmente no que diz respeito ao nosso país, e é claro que isto seria, enfim, um sonho que eu gostaria de ter, de poder ver um país mais em paz, mais em fraternidade, com menos discriminação, quer racial, quer religiosa, quer regional. Cada vez nós vemos menos, mais, exatamente por causa desses conflitos. Após a independência nós tivemos, o camarada presidente Samora Machel nos transmitiu imagens espetaculares de humanismo e por isso foi uma pessoa a nível mundial extraordinariamente reconhecida, onde gostaria que houvesse mais igualdade social e nós vemos cada vez mais Moçambique a dar passos tão negativos para trás, exatamente em sentido contrário. E se me falar que sonho eu tinha, sim, gostaria de ter esse sonho, de podermos ter uma sociedade mais justa, onde valesse realmente muito mais viver. Mister, pode já ficar, né, as considerações finais, algo que queira acrescentar? Eu gostava de desejar a ti pessoalmente sucessos na tua carreira. É com certeza sempre uma profissão de risco, mas se o vais fazer com paixão, com certeza terás um futuro brilhante. Espero poder contribuir no futuro tal como eu sempre fiz. Gosto sempre de contribuir com os órgãos de informação, principalmente com os jovens, não só no jornalismo, mas também no treinamento. Qualquer treinador que se queira aproximar de mim e pedir qualquer informação o faço da forma mais agradável possível. Por isso poder contribuir convosco e para o vosso canal as maiores felicidades, que tenham muita audiência, que possam trazer temas realmente de interesse e que cativem as pessoas a vos assistir e que possam contribuir também
para que a nossa sociedade possa realmente ser mais bem vista, não só a nível interno, mas a nível internacional também. Mister, muito obrigada pela disponibilidade. Chegamos ao fim de mais um programa Ao Som do Apito. Eu volto na próxima edição com muito mais para si. Siga as nossas redes sociais, previna-se da Covid-19 e não se esqueça, nós vivemos o desporto.